Meus irmãos, nós vimos na última oportunidade que o nosso Senhor, ao explicar a parábola do semeador, ele apontou para o decreto da predestinação, onde nós vimos que Deus concede olhos e ouvidos para alguns poderem entender os mistérios do reino dos céus, e para outros isso foi negado. A esses que foi concedido, eles podem obedecer à ordem do bom pastor. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Nós vimos que, assim como os primeiros discípulos, nós somos bem-aventurados porque os nossos olhos veem e porque os nossos ouvidos ouvem, e ouvem aquilo que profetas e justos, pessoas melhores do que nós, desejaram ver e ouvir e não tiveram o privilégio. E nós temos isso através das nossas Escrituras. Essa parábola, meus irmãos, ela é essencial para nós entendermos todas as demais que estão nessa sequência que foi lida na liturgia, conforme o próprio Senhor Jesus falou lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, onde ele diz o seguinte: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão as outras? Esta parábola contém 4 parábolas em uma. Por isso que nós primeiro fizemos aquela exposição geral, abordando os 4 tipos de ouvintes, e a partir de hoje nós vamos nos aprofundar em cada um desses tipos de ouvinte, em cada uma dessas 4 parábolas internas. Apesar do nosso próprio Senhor ter chamado esta parábola de parábola do semeador, eu reforço aquilo que eu já disse. Seria mais adequado para nós entendermos chamá-la de parábola dos solos, porque além dela revelar o avanço do reino, ela revela também, e principalmente, a reação dos tipos de solo à semente da palavra, a reação dos tipos de coração ao Evangelho. Assim avancemos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, a partir do verso 3, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Jesus começou a falar de muitas coisas a eles por parábolas, dizendo: certa vez o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram pássaros e as devoraram. Vá ao verso 18 comigo. Verso 18. Agora ouçam a explicação da parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata, roubando o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso do que foi semeado à beira do caminho. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, nós nos colocamos à disposição de ouvir a Tua Santa Palavra. Que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Ó Pai, quem sou eu? Um verme, pecador, pó e pecado. Mas eu peço que, por Teu infinito poder e por meio do Santo Espírito de Deus, que a minha voz possa trazer luz e calor como um sol. Que as palavras do Teu Evangelho sejam refrescantes e possam fazer os nossos corações frutíferos como a chuva. Mas também, Senhor, que minha voz seja como um trovão anunciando o Teu juízo e a Tua ira. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão dos Teus servos. Salva, Senhor, aqueles que Te pertencem. Glorifica, Pai, o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos
que a forma que os lavradores semeavam explica o montante das sementes perdidas e veremos o que isso tem a ver conosco. Depois nós veremos por que o coração duro foi comparado ao solo à beira do caminho. Veremos ainda a ação satânica que se opõe à pregação do Evangelho. E por fim nós apontaremos a reação adequada à pregação, fazendo então algumas aplicações. E que Deus nos auxilie. Em primeiro lugar, vejamos, naquele tempo, vamos ver os símbolos da parábola. Meus irmãos, nós não temos permissão de inserir significados alegóricos à parábola, porque o Senhor a interpretou, e aquilo que ficou de fora da sua interpretação deve ficar de fora da nossa exposição. Apesar de aqui o Senhor não identificar o semeador, na próxima parábola, na parábola do joio, que ela é unida a esta, e as parábolas que o Senhor conta, aqui elas são quase que unidas em pares. Na parábola do joio, o Senhor afirmou o seguinte, que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Verso 37. Nós podemos afirmar, meus irmãos, que todo aquele que proclama o Evangelho é um semeador. Seja um pastor, um ministro ordenado, seja um leigo, um missionário, ou você, quando está pregando para alguém. A semente, ela foi identificada aqui mesmo como a palavra do reino. E no Evangelho segundo Lucas, nós lemos que a semente é a palavra de Deus. Então não temos como nos desviar disso. Os evangelistas, eles afirmaram que essa semente, que é a palavra de Deus, ela é roubada pelo maligno, aqui em Mateus, por Satanás, em Marcos, e denominado diabo em Lucas. Jesus, ele também afirmou que os tipos de solo, eles vão representar os tipos de ouvintes. Ou seja, o coração rochoso, aquele que não tem profundidade, e é um pouco empolgado. O coração dividido, aquele que é sufocado pelos espinhos das preocupações seculares, que não foi devidamente arado. O coração bom, ou bom coração, aquele que frutifica muito. E o coração duro, que é o que nós veremos nesta manhã. Assim, meus irmãos, nós precisamos compreender algo muito importante para nós que somos de tradição calvinista. O resultado do Evangelho depende da condição do ouvinte. O resultado depende da condição do ouvinte. Segundo lugar, a forma de semear. Quando nós lemos a princípio, o semeador ele parece meio desleixado, né? Porque vai jogando semente em solo pedregoso, no meio de espinhos. Mas é só impressão, porque a forma de plantio era diferente da nossa. Hoje, como é que é feito? Primeiro, a terra é arada e depois é semeado, depois é colocada a semente nesses sulcos na terra. Mas naquela época, o semeador ele carregava essas sementes ou num cesto ou numa bolsa tiracolo, e então pegava a mão cheias, punhados dessas sementes e ia jogando sobre o solo. Quando você pega um punhado de semente e vai jogar, obviamente algumas vão cair neste movimento. E ele jogava ao solo e depois, somente depois, é que passava então um arado pelo campo, seja com a ajuda de algum animal ou somente ele. E com isso é que essas sementes iam ser cobertas. Isso explica para nós os destinos variados dessas sementes. Por quê? Porque se não foi arado antes, o semeador não tinha como saber o que estava por baixo daquele solo. E era normal então que muitas dessas sementes, além de no trajeto cair sobre o caminho, muitas delas caíssem sobre terrenos pedregosos e sobre terrenos que não estavam cheios de espinhos, mas que haviam sementes de espinheiros, de ervas daninhas. À beira do caminho, que é o que nós vamos focar nesta manhã, refere-se
a uma das muitas trilhas que eram abertas ao longo dos locais de plantação. Meus irmãos, os locais de plantação, diferente de hoje, eles não eram cercados. Você não chegava num local e tinha uma cerca e ali era o plantio. Eram abertos. E haviam essas trilhas pelo caminho. E era comum que as pessoas passassem por meio desses locais de plantio nessas trilhas estreitas. Lembra que nós vimos no capítulo 12 que Jesus está com os discípulos caminhando e de repente os discípulos pegam alguns grãos, algumas espigas de milho e debulham com a mão e comem e são acusados porque era dia do Senhor. Notem, o Senhor não estava passando por uma estrada e de repente os discípulos saíram correndo para o meio de um campo. Eles estavam percorrendo justamente estas trilhas que o próprio semeador percorria. Nessas trilhas, a terra nunca era arada. E nessas trilhas, pelo constante pisar dos pés, não só de transeuntes, mas dos próprios trabalhadores, a terra ficava compactada, a terra ficava dura. Era legitimamente aquilo que nós chamamos de terra batida. Um barro bem batido é bem duro. Quando uma semente caía ali, ela não conseguia, obviamente, penetrar no solo, por causa dessa dureza. E também não conseguia penetrar porque não era arado. Qual era o destino dessa semente? Era ser pisado por algum transeunte, por algum trabalhador, ou então virar comida de pássaros. Vejamos, em terceiro lugar, essas sementes perdidas. A forma de plantio e as sementes perdidas, da forma como foram expostas, elas não preocupavam o semeador. Elas faziam parte do trabalho dele. A proporção que Jesus nos apresenta, ela parece desanimadora. Pensa comigo, você vai efetuar um trabalho onde 3/4 vão ser em vão. 3/4 das sementes se perdiam. Contudo, meus irmãos, aquele 1/4 produziu o suficiente para todo o trabalho valer a pena. E aqui nós já temos uma aplicação. Assim como o semeador ele não se preocupava com as sementes que perdia, o pregador ele também não deve se preocupar com as pregações que parecem cair sobre corações duros. Porque ainda que 3/4 das nossas pregações caiam sobre corações duros ou pedregosos ou espinhentos, 1/4 vai cair sobre um bom solo e vai produzir bastante. Não faz parte da nossa preocupação, meus irmãos, escolher o tipo de pessoa que vai ouvir o Evangelho. A nossa preocupação deve ser simplesmente pregar. Isso vale para você. Esse meu vizinho, isso aqui nunca vai se converter. Já pensou se tivessem pensado assim de você? A nossa esperança, meus irmãos, assim como a do semeador, ela está no futuro, na grande colheita dos bons corações. Lembrando que esses frutos e essas colheitas não são conversões, mas frutos do Espírito em corações convertidos. A nós, meus irmãos, diz Charles Spurgeon, a nós é ordenado pregar o Evangelho, quer os homens ouçam ou rejeitem. Nós não devemos poupar esforços em espalhar o Evangelho por toda a parte, quer seja oportuno ou não, como Paulo escreveu a Timóteo. A maioria dos senhores que está me ouvindo foi um solo duro. Por que eu digo a maioria? Porque muitos ainda podem ser. Mas a maioria foi solo duro. E a maioria não queria ouvir absolutamente nada a respeito de Deus e das coisas de Deus. Mas alguém um dia resolveu pregar. E Deus cumpriu o seu bendito propósito em salvar você e em me salvar.
Uma outra aplicação que nós podemos tirar daqui é que a parábola, meus irmãos, não trata sobre aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, mas trata sobre aquelas pessoas que foram semeadas muitas e muitas vezes, porque esse semeador passou pelo caminho muitas e muitas vezes e muitas sementes já caíram nesse solo duro. Todos esses 4 tipos de corações representam pessoas que ouviram constantemente o Evangelho. Mas, infelizmente, 3 negaram fruto. 3 não produziram o esperado. Quantas vezes você ouviu o Evangelho sem frutificar? Meu segundo ponto, vamos ver o solo duro. Vejamos os pés que endurecem. A terra à beira do caminho, como eu falei, era uma trilha muito pisoteada e por isso dura, endurecida. O coração do homem, ele pode ser comparado a essa trilha, porque o coração do homem é passagem constante das coisas deste mundo. As coisas deste mundo caminham pelos nossos corações e podem endurecê-lo. Muitas ideias e influências más caminham diariamente sobre os nossos corações e podem endurecê-lo. Muitos dos que me ouvem podem ser exatamente como essa terra batida. Talvez a dureza do seu coração seja porque ele tenha sido percorrido muitas e muitas vezes por pensamentos vãos, por desejos impuros, por orgulho, vaidade e perversidade passaram tanto sobre o seu coração que tornaram ele duro e rebelde a Deus. São pessoas que vêm para a igreja, mas não vêm glorificar a Deus. Não vêm nem ao menos atrás da salvação que é oferecida por meio do Evangelho. Mas são pessoas que vêm, como muitas foram, até Jesus Cristo, apenas buscando uma bênção, uma cura, resolver um problema. São pessoas que querem bênçãos e não instrução. São pessoas que querem receber algo de Deus, mas não glorificar ao Criador, que é o nosso principal fim, propósito. Dessas pessoas, e talvez algumas dessas me ouçam, elas ficariam felizes se a pregação da palavra pudesse ser removida, ou então diminuída. Eu já falei para os irmãos que ouvi a oração daquelas pessoas que se dizem apóstolo, pedindo perdão a Deus pelas pessoas que pregam mais de 10 minutos. Fosse por mim, ele ia chibatear o seu corpo, né? Porque 10 minutos eu estou só na introdução. São pessoas que ficariam felizes se ela fosse removida, diminuída ou então substituída por música. Façamos um louvorzão para atrair as pessoas. Ou um teatro, quem sabe? Uma palestra motivacional. Pastor, o senhor espanta as pessoas, fala muito de pecado e de santidade. Vamos falar que as pessoas são puro ouro de Ofir e que Deus tem o melhor para você e que você é a menina dos olhos de Deus. Vamos embalar as pessoas no pecado para, enquanto estão sonolentas e grogues pelo pecado, caminhem e continuem caminhando para o inferno. Algumas pessoas vêm à igreja e ouvem o Evangelho apenas por educação, porque tem que ouvir. E às vezes fazem de tudo para não ouvir, se distraindo com seus filhos, com seus celulares, com a sua roupa, com a sua bolsa, com o seu penteado. Temos assim outra aplicação. Você que vem aos domingos à igreja, você acha que pode aplacar
a sua consciência apenas vindo à igreja, se você tentar ludibriar a sua consciência, eu estou aqui para alfinetar a sua consciência. Talvez você venha apenas para se sentir bem. Talvez venha para cumprir uma obrigação religiosa ou para que seus amigos ou parentes que são crentes parem de te encher o saco. Não, eu estou indo à igreja. Ou então você procura um lugar onde se sinta bem. Ah, lá eu me sinto bem. Mas será que esse é o propósito, o objetivo do Evangelho? É bom ouvir o Evangelho, meus irmãos, mas se você não extrai nada dele, você extrai alguma coisa sem querer. Condenação. E quão terrível é ser condenado pelo Evangelho. Quão terrível é afundar sob o peso daquilo que poderia salvá-lo. Quão terrível é que a boia para você que está no alto mar do pecado se transforme numa âncora e te empurre mais e mais profundo. A igreja, ela necessita ouvir o Evangelho sempre e sempre, porque todos nós somos pecadores. E necessitamos ouvir o Evangelho sempre e sempre, porque por meio dele recebemos mais do conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas entre nós há muitos corações duros. E o Senhor, coração duro, sempre ouve, mas nunca entende. E que Deus tenha misericórdia e dê a todos os senhores ouvidos para ouvir. Segundo lugar, ouvindo sem ouvir. Jesus diz o seguinte: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E esse ouvinte, comparado ao solo duro, ele tem audição perfeita. Ele ouve plenamente bem, mas ele não compreende. Por quê? Porque está espiritualmente morto. Não tem ouvidos para ouvir. Assim como aquele solo duro, bruto, é um coração que não foi arado. É um coração que não teve a sua natureza regenerada pelo Espírito Santo de Deus. E ouvir o Evangelho sem ser regenerado pelo Espírito Santo faz com que o poder de Deus para a salvação torne-se cheiro de morte. Quantas pessoas estão exatamente nesta condição pelas igrejas, através do nosso mundo? Lotam igrejas, enchem igrejas, vão a igrejas, mas permanecem com seus corações endurecidos, não regenerados, brincando de crente ou membro de igreja, mas não compreendem, e não podem compreender, porque não têm ouvidos para entender. E aí talvez você me diga assim: mas pastor, se elas não foram regeneradas e então não podem entender, então elas não são culpadas. Não, filhão, não funciona assim. Não funciona assim, meu amigo. Todos nós, cada um dos senhores é responsável. Somos responsáveis por aquilo que nós ouvimos e por dar a devida resposta, a resposta adequada àquilo que nós ouvimos. Como criaturas de Deus, nós devemos obediência a Deus e o que Deus nos ordena. Paulo, lá em Atos capítulo 17, nos diz, ele prega e diz o seguinte: Deus ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Observe, todos os homens, inclui você. Observe, em todos os lugares, inclui também essa congregação, que façam o quê? Que se arrependam. É uma ordem, não é uma dica, não é um conselho, é uma ordem
todos devem se arrepender. Arrependei-vos, pregou João Batista, preparando o caminho para o nosso Senhor. E o nosso Senhor e Salvador, na sua primeira pregação, disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a sua última instrução foi a seguinte: que em seu nome se pregasse o arrependimento. Lucas 24. E então, nós vemos Pedro, logo após Pentecostes, logo após Jesus subir aos céus, pregando: arrependei-vos, pois, e sejam convertidos, para que sejam apagados os vossos pecados. Sem arrependimento, não há perdão. Terceiro lugar, que tipo de solo nós somos? Que tipo de solo é você? Veja o seguinte, meus irmãos: a princípio, a terra à beira do caminho, ela é boa. É a mesma terra do resto do campo. A sua constituição química é exatamente a mesma. Qual a diferença? A sua constituição física. Ela é dura, ela foi compactada, mas é o mesmo tipo de terra. O que isso significa para nós? Todos nós somos homens, todos nós somos pecadores. O que nos diferencia é que a graça de Deus amolece alguns corações, enquanto outros permanecem duros, endurecidos. Se a constituição humana é a mesma, só muda essa parte física, que na realidade está representando aqui uma espiritual, nós temos que lembrar que a semente também é a mesma. A semente é o puro evangelho, e essa semente é excelente. O evangelho é poderoso, é o poder de Deus para salvar. Contudo, a mensagem nem sempre encontra corações regenerados pelo Espírito. E eu não estou isentando aqui a nossa responsabilidade. Muito pelo contrário, eu estou salientando a nossa responsabilidade. Porque, meus irmãos, assim como a produção agrícola depende da terra, a recepção do evangelho depende do ouvinte, depende de você. Por mais que muitas igrejas deixaram de pregar o evangelho, aonde o evangelho é pregado, as pessoas que são expostas a ele são responsáveis. E os corações que não correspondem são então responsáveis e culpados pela sua dureza. Sendo responsáveis, nós devemos responder: como que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Como que você está ouvindo a palavra de Deus? Se a pregação não estiver exercendo efeito sobre a nossa vida, meus irmãos, nós podemos estar espiritualmente mortos. Podemos ser aquela terra que foi endurecida e a semente não vinga. A pregação tem exercido algum efeito sobre a sua vida? Nós precisamos entender, meus irmãos, a nossa condição diante de Deus, que sem Cristo é de pecadores condenados. Precisamos crer naquilo que Deus fez por meio de Cristo Jesus a nós. Nós precisamos entender e crer que nós somos pecadores, que nós estávamos perdidos e que nós precisávamos de um Salvador. Nós precisamos entender e crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele viveu e morreu e ressuscitou por nós. Só que aqui ainda está muito genérico. Aquela terra à beira do caminho, por ser da mesma constituição do resto do campo, não pode simplesmente dizer: nós precisamos da semente e da água e do calor do sol. Meus irmãos,
Nós, todos, precisamos crer e entender que Cristo, preste atenção, se você quer ser salvo, se você é salvo, você precisa crer e entender que Cristo não veio salvar pecadores simplesmente, mas que Ele veio salvar você, que Ele veio salvar a mim. Você precisa dizer: eu necessito de salvação e Cristo é o meu Salvador. Não adianta, meus irmãos, apenas ouvir o som do Evangelho. Ouvir sem entender e entender sem crer é deixar esta boa semente fora do coração, sobre o coração, exposta aos ataques que vêm de fora, seja das aves, seja dos pés que pisoteiam. O puritano Thomas Watson escreveu o seguinte: as duas grandes graças essenciais ao santo nesta vida são a fé, crer, e o arrependimento. Ele diz que são as duas asas com as quais o crente voa para o céu ou para a glória. Portanto, ouça de coração aberto para entender, e entendendo para crer, e crendo para se arrepender, e se arrependendo, vivendo de maneira digna, tendo em seu coração, produzidos pelo Espírito Santo de Deus, fruto do Espírito. Lembra que eu falei? Não são frutos, mas Paulo diz que é um fruto, com várias nomenclaturas. Porque somente após essa semente do Evangelho germinar no seu coração é que ele vai influenciar a sua vontade, frutificando em boas obras. Antes disso, não. Nós não podemos botar o carro na frente dos bois, como muitas pessoas fazem, exigindo moralidade daquele que não foi convertido, exigindo mudança daquele que não entendeu. Somente a partir deste momento é que as nossas atitudes elas começam a mudar, e é somente a partir desse momento, meus senhores, que o pecado ele começa a ser odiado, para então ser abandonado. Frutos. Quarto lugar, nós devemos nos perguntar: seria eu um coração à beira do caminho? Minha esposa e eu passamos um bom tempo evangelizando uma vizinha nossa, que estava acamada. E por mais que ela ouvisse e ouvisse, não havia nem sombra de mudança. Após um tempo ela se mudou. Certa feita nós nos encontramos, não me lembro como, e ela me disse o seguinte: quando é que vocês vão lá em casa novamente para falar palavras bonitas? Você pode estar, meu irmão, se enganando sobre a dureza do seu próprio coração, porque você não se opõe ao Evangelho. Por você não se opor, ainda que seja duro, você se engana. Não, mas eu não me oponho ao Evangelho. Você ouve o Evangelho, você vem à igreja, você aceita que as pessoas falem palavras bonitas para você. Talvez você até deseje essas palavras, contudo você recebe a verdade com o seu coração duro e, portanto, ele não pode produzir absolutamente nada, nem arrependimento, nem mudança. Você é um coração duro? Você vem domingo para ouvir palavras bonitas? E essas palavras bonitas podem ter um outro sentido ainda. Daquele masoquista, eu conheço pessoas que gostam de pastor do meu tipo, mais durão, que bate. Não, eu gosto mesmo que a verdade seja dita, e essa verdade é dita, redita, mas nunca penetra nesse coração. E a pessoa se regozija porque os outros apanharam, quando ela está sendo surrada e pisoteada
pelas aves que representam Satanás, pelo pecado, e continuam em seu estado de miséria. Se você ouve o Evangelho há anos sem gerar nenhum fruto digno de arrependimento, você precisa analisar o porquê desse fracasso. O que impede você de crer e se arrepender? Qual é a raiz dessa dureza? Você precisa responder. E você precisa encontrar, você precisa encarar essa dureza e confessá-la, clamando para que Deus tenha misericórdia e transforme o seu coração. Meu amigo, eu não posso fazer isso por você. E você sozinho também não pode fazer. Nós necessitamos do auxílio do alto. Analise hoje. Pergunte ao seu coração aonde que ele andou nas últimas horas. Aonde que estava o seu coração nesta manhã? Desde que o culto começou, você estava contemplando a beleza de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo? Ou você passou preocupado com uma conta que vai vencer amanhã? Com algum problema do seu trabalho, com algum problema na sua casa, com uma prova? Talvez você tenha passado preocupado com o que vai almoçar. Talvez você andou preocupado nos últimos momentos com alguns barulhos, com o ar que está frio, com calor. Talvez você tenha se perdido, se perguntando, mas por que o pastor está de gravata borboleta? E a beleza do Evangelho de Cristo você não viu. Se esse for o seu caso, você foi pisoteado por distrações e o Evangelho foi roubado de você. Agora eu pergunto, isso ocorreu apenas hoje? Ou é sempre assim? E o mais importante, se é sempre assim, o que você vai dizer para o semeador no dia da colheita? O que você vai dizer olhando nos olhos do juiz no dia do juízo? E essa, infelizmente, é a verdade a respeito de muitos que me ouvem. E é a verdade a respeito da maioria que vai ouvir vocês pregando. Ouvintes que não permitem que o Evangelho encontre espaço no seu coração, porque ele é duro. E ainda mais, para garantir que não crerão, observemos agora a ação maligna durante a pregação do Evangelho. Em terceiro lugar, as aves, elas devoram as sementes. Vejamos, meus irmãos, a prontidão de Satanás. O maligno aqui ele é representado pelas aves. Tanto no Antigo Testamento, como na literatura rabínica, como na literatura clássica, as aves normalmente representam o mau agouro, demônios. E aqui Jesus diz que elas vêm e devoram as sementes, simbolizando assim a rápida ação de Satanás, que roubará o Evangelho do seu coração tão facilmente quanto pássaros esfomeados comiam as sementes que ficavam expostas pelo caminho. Nós podemos estar certos de que Satanás não está longe do local onde o Evangelho está sendo pregado. Ele anda ao derredor, rugindo como um leão e agora adaptando como um pássaro buscando uma semente para devorar. Você vai deixar a antiga serpente devorar o Evangelho do seu coração? Você vai deixar essa semente em cima do seu coração, exposta? A ação do maligno
ela inicia antes do culto, atrapalhando o pregador nos seus estudos, atrapalhando o pregador nos seus relacionamentos, causando intrigas, seja em casa, seja com os irmãos. Ele também age nos ouvintes, ou nas pessoas que deveriam ser ouvintes, deixando elas cansadas, ocupadas, atrasadas, talvez doentes, para que nem venham ao culto, mas se vierem, que estejam distraídas com alguma preocupação ou desconforto, para que não ouçam. Ele age também quando o evangelho é pregado. Meus irmãos, eu lembro que em Florianópolis eu ficava observando os barcos pesqueiros chegando à costa. E havia uma movimentação de pássaros ao redor, de aves marinhas ao redor desses barcos, para pegar os peixes que sobravam, que eram lançados fora, e de gatos também. Era muito engraçado. Os gatos ficavam de olho e pegavam, de vez em quando saía um gato com um bom peixe correndo. E eu ficava ali, gostava de ficar no final da tarde observando. Agora, enquanto os pescadores iam separando os peixes e viam que tinha algum quebrado, algum pequeno, que jogavam de novo no mar, essas aves pegavam. Antes disso, algumas aves vinham bem intrometidas e desaforadas e pegavam um peixe da montanha dos peixes bons. Se bobear, tirava da mão do pescador. Esses pássaros da parábola, eles não apanhavam as sementes somente após o semeador passar. Eles não têm vergonha, eles não têm timidez, eles não são ariscos, mas eles tomavam as sementes diante do semeador. Enquanto as sementes iam caindo, essas aves já estavam ali, já estavam pegando a sua semente, enchendo o seu bico com elas. Elas se adiantavam para comer. Da mesma forma, meus irmãos, Satanás age no ambiente do culto, no ambiente onde o evangelho está sendo pregado. De que forma? Com distrações enquanto o evangelho está sendo pregado. Distrações na vida dos ouvintes, sejam eles crentes ou não. Novamente, reforço isso, deixando as pessoas cansadas, sonolentas, deixando as pessoas preocupadas com várias coisas como eu já listei. E nós sabemos, meus irmãos, que Satanás não é onipresente, mas ele não precisa vir pessoalmente, porque ele pode usar os seus demônios, mas ele pode usar também, e ele usa pessoas. Ele usa dificuldades, ele usa incertezas, ele usa qualquer coisa que possa fazer com que o evangelho entre por um ouvido e saia pelo outro ouvido. Qualquer coisa. Seja pela eloquência ou pela falta de eloquência do pregador, seja pelo ambiente da igreja. Por isso que os puritanos tinham um templo muito simples, sem vitrais, sem paninhos, sem toalhas, sem nada, para que nada fosse despertado. Esses dias, vendo um vídeo de uma igreja americana mais antiga, eu fiquei com vontade até de tirar o som aqui da igreja, deixar só na voz, para que vocês tenham que prestar atenção mesmo. Ele pode usar então a eloquência do pregador, o ambiente, ele pode usar os barulhos exteriores. Nós tivemos semana passada, os nossos vizinhos estão lavando o telhado e foi uma algazarra e gritaria e parecia que eles estavam lavando com a boca e não com o lava-jato. Hoje estavam ouvindo ali uma belíssima missa na nossa reunião de oração, ficava uma competição entre a oração e os cânticos. Barulhos como nós já tivemos de carreatas e como é que se chama? Não. Católico gosta de fazer aquelas procissão aqui, né? Dos nossos queridos caminhoneiros, que uma vez por ano vão à igreja, se reúnem, tocam buzina e bebem cerveja. Barulhos exteriores. Inclusive, meus irmãos, barulho de crianças. E nós temos bastante disso. Porque nós entendemos o culto pactual.
onde as crianças devem estar presentes no culto. Nós não deixamos as nossas crianças numa salinha. Não adianta você deixar o seu filho numa salinha pintando o rei Davi, ou pintando Daniel na cova dos leões, e ele crescendo pintando depois o Noé, e enquanto está na escola ouvindo todas as barbaridades que nós ouvimos, e recebendo isso às vezes de algum parente, e recebendo isso depois na faculdade, e nós acharmos que não, está tranquilo, meu filho pintou bastante a Arca de Noé, ele jamais vai sair da igreja. Não funciona assim. Há outras igrejas que se defendem até não, mas veja, nós temos um culto adequado para as crianças. Mas nós, quando vamos olhar a palavra de Deus, nós temos as crianças juntos com os adultos. Não há um culto adequado. Elas estão no mesmo lugar, porque o culto é a Deus, e não às crianças, e não aos jovens, e não às mulheres, aos homens, aos adultos, aos velhos, aos empresários. É a Deus. Então as crianças ficam juntos para receber da graça de Deus por meio do Espírito Santo. E nós já colhemos vários e vários testemunhos maravilhosos de crianças muito pequenas instruindo os seus pais de coisas que ouviram na pregação, mas que os seus pais às vezes deixaram entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas Satanás usa elas. E meus irmãos, ainda que os pais, prestem atenção, ainda que os senhores muitas vezes falham, muitas vezes demoram a atuar com relação ao barulho que os seus filhos fazem. É verdade. Mas, a parte disso, meu foco hoje não é bater em vocês, não é chutar a canela de vocês que demoram para agir com seus filhos, mas o que tem de pessoas que me procuram para achar uma solução a respeito do barulho na igreja, vocês não fazem ideia. Se eu der corda, se o presbitério der corda, nós teremos um movimento para restabelecer a salinha das crianças, negando um ponto caríssimo da nossa confessionalidade pactual. Agora, meu irmão, observe, presta atenção aqui. Observe a sagacidade do maligno. Durante os cultos, a voz de Satanás soprando no seu ouvido, indignação, murmuração, por causa do barulho das crianças, pode ser muito mais alto que o barulho das próprias crianças. Satanás é inteligente, ele não é burrinho como a gente. Quantas pregações o maligno e não as crianças, o maligno roubou de vocês, enquanto vocês murmuravam a respeito de alguma criança chorando. Mas após o final do sermão, Satanás continua agindo, ele não para, ele não descansa. Talvez um objeto perdido ou esquecido na igreja, talvez ao final do culto um comentário ou uma fofoca dita por alguém, talvez um compromisso que você se atrasou porque, puxa, o pastor prega muito tempo, talvez algum problema no transporte, no carro, no ônibus, qualquer coisa. Todas essas coisas roubam a palavra, o evangelho do coração dos senhores. E o maligno, ele busca roubar o evangelho de todas as formas. Sabe por quê? Porque qualquer demora dessa semente sobre o seu coração daria tempo de reflexão, de arrependimento e de mudança. Repito, ele não pode estar em todos os lugares, então ele atua por meio destas coisas, para que a verdade não seja ouvida, e se for ouvida, que ela não seja compreendida, para por fim ser esquecida. Quantos sermões você já ouviu e esqueceu? Quantos sermões você esqueceu ainda no dia do Senhor? Observe que nós, muitas vezes, nós não temos zelo e não vigiamos enquanto nós ouvimos o Evangelho. Mas Satanás, ele está sempre tentando roubá-lo
destruí-lo. O poder de Satanás, em segundo lugar, o texto diz que vieram os pássaros e devoraram as sementes. Por que eu traduzi assim? Porque literalmente o texto diz que comeram totalmente ou engoliram completamente. E isso simboliza a ação e o poder de Satanás. Jesus diz que ele vem e rouba, arrebata o que foi semeado no seu coração. Note, o Senhor não diz que Satanás tenta roubar, mas que ele rouba. Além de mentiroso e assassino, ele é também o grande ladrão de sermões. Sermões que não foram guardados no coração. Esses sermões que não são guardados, ele roubará de todos nós. Seja você crente ou não. Marcos registrou que Satanás ele vem imediatamente tirar a palavra, logo após a pessoa ouvir. A ele foi dado poder para impedir a salvação de uns e atrapalhar a salvação de outros. A ele foi dado poder para impedir a salvação dos réprobos. Nós sabemos disso, já temos maturidade para entender que Satanás é o Satanás de Deus. Deus é soberano, não Satanás. Mas ele também pode atrapalhar a salvação do eleito. Satanás só não vence todos nós porque a graça de Deus não permite. Mas o homem de coração duro, ele facilita o trabalho do maligno. Ele ajuda, ele coopera. Nós precisamos cuidar, meus irmãos, para não fazermos o mesmo, pedindo ao Senhor para que o Evangelho ele penetre no mais profundo do nosso coração. Nós precisamos fazer como o salmista, no Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esconda a palavra de Deus no teu coração, guarde ela. Puritano Matthew Henry escreveu que nós devemos cobrir a semente assim que nós recebemos. Como? Através da meditação na palavra de Deus e das nossas orações. Quantas vezes você saiu da igreja e meditou naquilo que ouviu? Quantas vezes você orou por aquilo que ouviu? Se não fez, não fique admirado, porque as aves vão levar essa semente embora. E a culpa não é delas. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Terceiro lugar, pés que ferem. Lucas acrescenta ainda que a semente seria pisoteada. Veja, não é só o solo, a semente também. E talvez o pé que tenha esmagado o evangelho no seu coração seja de um amigo seu, talvez de algum parente seu. Talvez algum inimigo de Cristo que quer afastar você dele. Talvez alguém que se dizia cristão. Quem sabe o pé de um pastor ou de um religioso que te decepcionou por algum motivo. Satanás ele não precisa agir pessoalmente, porque ele usa pessoas para esmagar o evangelho. O maligno, meus irmãos, ele não tem vergonha em usar os nossos cônjuges para esmagar o evangelho. Usar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos. Ele também pode usar o seu patrão ou o seu colega de trabalho. Ele pode usar o seu professor ou colega de estudo. Quem sabe ele não tem usado o nosso próprio pé. Um pastor escreveu que a semente que o diabo teme é aquela que os homens pisam. Será que nós não temos pisado? Talvez você já tenha se acostumado a ouvir sermões sem dar ouvidos, não para a voz do pregador, mas para a voz do bom pastor. O evangelho nunca atingiu de fato o seu coração, e porque você desprezou esse evangelho, hoje se encontra endurecido.
E somente a graça de Deus pode transformar essa pedra que você tem no seu peito num coração de carne vivo. Ouça, creia, se arrependa, esconda essa semente, porque se ela ficar muito tempo exposta, ela será roubada ou pisoteada. Quarto lugar, o propósito satânico. Por que Satanás rouba? Lucas registrou que o objetivo dele é impedir a fé e a salvação. Muitos desprezam o poder do Evangelho. Talvez você tenha desprezado o poder do Evangelho. Mas Satanás não despreza esse poder. Ele sabe que quando o Evangelho penetra num coração, ele produz fé, e essa fé produz salvação. E por conta disso, ele age depressa. Ele age como uma ave faminta, não para se alimentar, mas para que você não se alimente da palavra de Deus, do Evangelho da vida. Deus, Ele determinou os meios de salvação, e ninguém pode ser salvo sem crer. E esse é o principal objetivo dos demônios, roubar o Evangelho para que os homens não creiam. E se ele puder evitar que o homem ouça, ele vai fazer. E se ele não puder, ele vai trabalhar para que você não reflita sobre aquilo que ouviu. Até mesmo o eleito pode ser alvo do seu ataque. Porque enquanto esse eleito não crer, ele permanece escravo de Satanás. Quantos corações que demoram para absorver o Evangelho? Veja, a salvação é por graça mediante a fé. Graça mediante a fé. E enquanto Satanás puder fazer com que homens creiam que serão salvos por algum merecimento, por alguma obra, por obediência, ele vai ganhando pequenas batalhas. Embora a guerra já tenha sido perdida, embora a guerra já tenha sido vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele vai ali se entrincheirando. Satanás não pode derrubar um eleito no inferno, mas, meus irmãos, cada tropeço que ele puder fazer naquele que ruma a Nova Jerusalém é uma pequena vitória de Satanás. E ele vai fazer. Cada vez que ele puder evitar que você se arrependa no domingo, antes de participar da ceia, antes de vir à mesa, ele vai fazer. A pergunta é, você vai deixar? Crentes, não se comportem como se comportam os endurecidos. Em Ezequiel 33, nós lemos o seguinte: e eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, e de quem tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Não deixe que isso seja uma verdade sobre a sua vida. Um quarto e último ponto. Qual a nossa resposta? Nós vimos como Satanás age na pregação. E agora que nós sabemos disso, nós devemos pedir ajuda a Deus. Porque, meus irmãos, nós não podemos vencê-lo. Assim como nós não podemos tornar o solo do nosso coração mole, fértil. Contudo, nós não podemos usar o maligno como desculpa, porque se ele vencer alguém, ele está fazendo simplesmente o seu papel, cumprindo aquilo que Deus determinou para aqueles que forem endurecidos. Todos nós somos responsáveis por ouvir a palavra de Deus. Deus é soberano sobre a nossa vida e a nossa salvação. Todavia, isso não anula a responsabilidade de ninguém, porque tanto o crente quanto o incrédulo são responsáveis por aquilo que ouviram.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra do Senhor. Porque se você não ouvir, até aquilo que achou que ouviu será tirado. E muito rapidamente. Apesar de eu desejar que não tenha aqui no nosso meio nenhum ouvinte de coração duro, nós sabemos que esse tipo de ouvinte é a maioria. É triste saber que na maioria do tempo nós estamos pregando para eles. Que Deus se agrade em salvar alguém esta manhã, para a glória do seu nome. Eu falo a vocês, endurecidos, eu faço minhas palavras do príncipe dos pregadores, que disse: o que eu posso fazer por vocês? Eu devo ficar aqui e fazer chover lágrimas sobre essa estrada endurecida? As minhas lágrimas não conseguem penetrar no solo, porque o solo do seu coração é duro demais. Ó Deus, tu sabes como amolecer um coração endurecido com o precioso sangue de Jesus Cristo. Que Ele possa amolecer seu coração. Veja, eu posso tentar, mas eu não posso enfiar o evangelho goela abaixo até atingir o seu coração. Eu posso apenas falar e clamar a Deus, para que Deus conceda a vocês todos ouvidos para ouvir, para você crer, para você se arrepender, para você ser salvo e frutificar. Nós lemos em Marcos capítulo 3 que a dureza de coração entristece o nosso Senhor. Você duro de coração, me ouça, a dureza do seu coração entristece o Salvador. Puritano Thomas Watson escreveu que um coração duro é o pior tipo de coração. É chamado de coração de pedra em Ezequiel 36. Veja, se o seu coração fosse de ferro, poderia ser amolecido no fogo. Mas a pedra você põe no fogo e ela não amolece. Não é a doença que ofende o médico, mas o que ofende o médico é o desprezo pelo remédio que ele receitou. Da mesma forma, o que provoca e entristece o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é tanto a ofensa do pecado que nós fazemos, mas a recusa do remédio, do arrependimento que Ele escreve para nós. Portanto, arrependa-se. Essa exposição, ela deve também trazer consolo. Veja, talvez você se enxergue como um terreno infértil. Você fica olhando as pessoas que produziram 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, e você se sente infértil, duro. Mas será de fato assim, meu irmão? Qualquer fruto que você tenha gerado, você gerou unicamente pelo poder do Espírito Santo. Você gerou unicamente porque Deus concedeu. Então, ao olhar para trás, para aquilo que nós já fomos, nós encontramos razões para glorificar a Deus por aquilo que Ele já fez e para continuarmos avançando. Alegre-se com aquilo que Ele já fez na sua vida. Há também esperança para aqueles que sofrem por não verem a conversão daquelas pessoas que tanto amam. Console-se. Deus é amor. E escute isso, Ele ama muito mais e muito melhor do que você. Ele ama muito mais do que nós amamos. Em Eclesiastes nós lemos o seguinte: enquanto há vida, há esperança, pois é melhor um cão vivo do que um leão morto. Portanto, continue orando e confiando
em Deus, confiando no amor de Deus, confiando na misericórdia de Deus. Nós somos consolados também, meus irmãos, porque não somos nós que expandimos o reino de Deus. Nós não podemos transmitir vida, é o Espírito de Deus que vivifica. Nós não podemos fazer ninguém frutificar, nem nós mesmos, porque é Deus quem dá o crescimento. E isso é libertador, porque depende dEle, é para a glória dEle. De tal maneira, meus irmãos, que nós não devemos inventar métodos, nem adocicar a mensagem, mas apenas pregar e confiar que a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai cumprir o decreto predeterminado pelo Senhor. O pregador, ele é como um semeador. Ele semeia, mas não produz a semente. O pregador, ele prega, mas ele não produz o evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas tentam melhorar o evangelho. Tentam fazer o evangelho mais palatável para corações duros aceitarem. E nós não podemos ceder à tentação de sermos mais sábios, mais amorosos, mais fortes, mais eficazes e mais santos do que o nosso Deus. Quantos que por alguma razão, seja ela boa ou não, inventam um novo evangelho? E sobre isso, meus irmãos, a Bíblia é implacável. A sabedoria humana é condenada. O agir pelo braço da carne é coisa de maldito. O pregar o outro evangelho é anátema, é maldição. E alterar a palavra de Deus atrai a maldição de Deus. Se o semeador ele for mais duro que o solo endurecido, quem se salvará? Que espetáculo terrível! Nós oramos por ousadia e oportunidades para pregar o evangelho, a simples mensagem. E qual é? De que os homens estão todos condenados, mas Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar todo aquele que nele crê. E clamando para que Deus salve, e pedindo para que Deus não permita que Satanás atrapalhe. Assim, essa parábola, ela consola todo pregador, porque nós vemos ela se cumprindo todo domingo. Vemos aqueles que já receberam sementes suficientes para cobrir toda a Blumenau e continuam negando fruto. Apesar de perder grande parte daquilo que nós semeamos, pela graça, haverá uma abundante colheita. O trabalho do pregador é extremamente difícil, meus irmãos. Ore pelos pregadores do Evangelho. Eu concluo afirmando que o ponto principal da parábola é levar-nos a responder como nós estamos ouvindo o Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos ouvido com as nossas mãos, tapando os nossos ouvidos? Meus irmãos, eu posso apontar e gritar, e tornar a apontar para o amor de Deus, mas eu não posso crer pelos senhores, eu não posso me arrepender pelos senhores, e nem os senhores podem fazer isso sozinhos. Por isso clamemos ao Senhor, que Ele nos conceda essa graça. Jesus diz o seguinte: atentai naquilo que ouvis. Eu posso parecer severo aos ouvidos dos irmãos, contudo, eu jamais serei tão severo como o juiz será naquele dia. Então aproveite o tempo da graça. Ouçam Tiago: não se limitem a ouvir a palavra, mas ponham ela em prática. Do contrário, só estarão se enganando a si mesmos. O puritano Richard Sybert, ele escreveu que a pregação é ordenança de Deus, santificada para gerar fé,
para abrir o entendimento, para atrair as nossas vontades e os nossos afetos a Cristo. Corações duros que me ouvem, oh corações duros, nós estamos esta manhã aqui, como o apóstolo Paulo escreveu, nós estamos instruindo com mansidão aqueles que resistem, para ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecer a verdade, porque o arrependimento é dado por Deus. No outro lugar o apóstolo escreveu: ou vocês desprezam a benignidade de Deus, que te leva ao arrependimento. É Deus que nos conduz ao arrependimento, então clame a Ele. Ele nos fere para nos conduzir ao arrependimento. Assim, quem tiver ouvidos, ouça aquilo que o Salvador falou: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Pecadores ao arrependimento. Vamos ficar de pé. Curve a sua cabeça, ore. Peça que o Senhor traga arrependimento. Peça que o Senhor não permita mais que o Evangelho seja roubado por tão poucas coisas. Senhor, se o arrependimento é uma ordem, a Tua palavra também diz que o arrependimento é um dom da graça, portanto, dá-nos aquilo que Tu exiges. Dá a todos nós, Senhor, graça. Graça para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente. Senhor, que possa ser dito ao nosso respeito aquilo que está registrado em Atos sobre os gentios, que Tu concedeu o arrependimento, que Tu nos conceda, Senhor, o arrependimento para a vida, e vida frutifica. Que o Teu Santo Espírito possa encontrar os corações que Ele regenerou, prontos para receber essa semente, e que possa fazer essa semente dar frutos, 30, 60, 100 por um, frutos para a glória de Deus, nosso Senhor. Por fim, Pai, eu te peço, aqueles pelos quais o Teu Filho morreu, que possam ser alcançados e salvos. Aplica, Senhor, os méritos de Cristo Jesus por meio do Espírito Santo e torna esses solos outrora duros em bons solos. E que a árvore do Teu Evangelho possa crescer nesses corações e frutos para a glória do Teu nome possam ser gerados. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. E amém.